Bem, galera, nesse vídeo vamos rever raiz quadrada exata de números inteiros, ok? Então, por exemplo, se eu te peço um número que tem por quadrado o número 25, tá bem? Alguns alunos vão dizer 5 ou mais 5, porque 5 ao quadrado é 25. Porém, outros vão lembrar que menos 5 ao quadrado, se o menos estiver elevado também dá 25. Agora, como em matemática o resultado de uma operação deve ser único, se eu quero a raiz quadrada de 25, ok? Vai ser 5, tá? Ou mais 5. Tudo bem? Essa operação a gente chama de radiciação e esse símbolo, tudo bem? É o nosso radical. Ok? Agora, analisando um pouco, tá? O que seria o oposto de uma raiz quadrada. Por exemplo, se eu tenho a raiz quadrada de 16, o resultado é 4. Agora, se eu coloco menos na frente, eu vou ter o oposto da raiz quadrada de 16, que vai dar menos 4. Agora, eu tenho que ter cuidado com a raiz quadrada dos inteiros negativos. Por exemplo, a raiz quadrada de menos 49. Ok? Essa raiz, ela não pertence ao conjunto Z. Tá bem? Não existe raiz quadrada de número inteiro negativo no conjunto Z. Tá legal? Agora, observe o seguinte. Se eu tenho uma raiz quadrada de 0, ela dá 0. Porque o produto de 0 por 0 dá 0. Tá bom? Agora, uma outra situação que é interessante você conhecer, vou botar aqui como exemplo a raiz quadrada de 36, que talvez muitos já saibam que vai dar 6. Se eu decompor o 36, vai ficar 2 ao quadrado vezes 3 ao quadrado. E como a raiz é quadrada, eu posso dividir esses expoentes por 2, ok? E retirar a raiz. Tá ok? Então aqui vai dar 6. Tá legal? Esse estudo aqui não fala da raiz cúbica, mas eu vou colocar um exemplo aqui. A raiz cúbica é de 1728. Se eu fatorar o 1728, eu vou ter 2 elevado a 6 vezes 3 elevado a 3. A raiz cúbica, agora eu não vou dividir por 2, eu vou dividir por 3, porque a raiz é cúbica. Ok? Dividir os expoentes por 3, vai dar 2 ao quadrado, 4 vezes 3, 12. Tá bom? Para quem não lembra como é que decompõe, como faz, não é? Como fatora, aqui no caso o 1728, você escreve ele, faz uma barrinha. Agora, se ele é par, você divide por 2, e assim sucessivamente quanto for divisível por 2. Agora, por 3, né? Porque o 27 é divisível por 3, e assim por diante. Tá certo? Até terminar. Então, o 2 apareceu 6 vezes, e o 3 apareceu 3 vezes. Tá bom, galera? Agora, se ele for um número racional, se eu quiser a raiz quadrada de um número racional, o raciocínio é o mesmo. Bem, vamos imaginar aqui, tá, que eu queira elevar ao quadrado 3/4. Quando eu tenho uma fração, eu elevo uma potência. Tanto o numerador quanto o denominador ficam elevados a essa potência. Agora vamos imaginar que eu tenho um número decimal, ok? O 0,2 ao quadrado.
O resultado vai ser 0,04. Bem, se eu quero a raiz quadrada deles, é a volta. A raiz quadrada de 9 sobre 16 vai ser 3/4. Ok? E do segundo caso, a raiz quadrada de 0,04 é igual a 0,2. Ok? Então, pessoal, vou colocar aqui outros exemplos para você poder acompanhar comigo. Tá? Exemplos de raiz quadrada de números racionais. Bem, esse sinal de menos, que está do lado de fora desse exemplo aí, que é o menos a raiz quadrada de 1 sobre 64, ele repete. Ok? E aí eu vou tirar a raiz quadrada do numerador, a raiz quadrada de 1 é 1, e a raiz quadrada de 64 é 8. Ok? Agora olha só, vamos avaliar esse caso aqui. A raiz quadrada de 0,25. Bem, pessoal, o que acontece? Aqui ele está decimal. Você pode usar a transformação dele para fração decimal para ficar mais fácil. Ok? Aí você tira a raiz quadrada do numerador, a raiz quadrada de 25 é 5, e a raiz quadrada do denominador, que é 100, vai ser a raiz quadrada de 100, vai ser 10. Tá bom? Só que um detalhe, eu estou perguntando, não é? Na minha pergunta, no meu enunciado, aqui está 0,25, está em forma decimal. Então eu preciso retomar a forma decimal. 5 sobre 10 vai dar 0,5. Agora, você pode usar a decomposição para resolver quando tiver números maiores. Tá bem? Olha esse exemplo aqui. 324 sobre 1.225. Tá bem? Se eu fatorar o 324 e o 1.225, eu vou ter numerador. Raiz de 2 é o quadrado vezes 3 elevado a 4. Não é isso? Se a raiz é quadrada, eu vou dividir os expoentes por 2. Fica 2 elevado a 1 vezes 3 elevado a 2. E embaixo eu vou ter o 5 elevado a 1 e o 7 elevado a 1 também. Que vai dar 18 sobre 35. Ok? Tá bom, galera? É isso aí. Grande abraço para vocês. Até a próxima.